Então, gente, assim, essa tela aí é para demonstrar para vocês alguns pontos que nos motivou a implementar, né, o planejamento de compras aqui na SES, nesse modelo que a gente está sugerindo aqui para vocês, né, não só subir uma planilha ou algumas informações no portal de compras, e sim, a gente se debruçar em cima do nosso orçamento, entender o que a área demandante precisa e traduzir isso em itens, né, dentro do portal de compras. Então, eu acho que alguns elementos para esse ano de 2022 são importantes para a gente trazer à tona, para a gente fazer, né, para entender a necessidade desse movimento que a gente está fazendo aqui. Então, de cara, assim, né, a gente precisa, não podemos esquecer da nova lei de licitações, que traz aí alguns dispositivos importantíssimos sobre planejamento de compra, e a nova lei, para quem não sabe, né, muitos aí são operadores de licitação, mas nem tem conhecimento sobre essa nova lei. Então, é a 14.133, né, que ela vai entrar em vigor, ela já foi aprovada e ela vai entrar em vigor, então, em abril de 2023. Ela foi sancionada lá em abril do ano passado, abril de 21, temos 2 anos, então, para adequar, né, os nossos procedimentos à luz, então, dessa nova lei. Então, até então, a gente está operando à luz da 8666, né? Só que, apesar da nova lei ela causar esse efeito, né, só a partir de abril de 23, a gente tem um dispositivo específico, que é uma novidade para o Estado de Minas, porque o governo federal já utiliza dessa lógica há muito tempo, que é mais uma etapa no processo de compra, mais um documento, vamos dizer assim, que antecede o termo de referência, que é o estudo técnico preliminar, né? O ETP. Então, a gente chama ele de ETP, é um documento em que ali vai demonstrar se aquela aquisição, se aquela solução escolhida pela área demandante é viável, ou seja, se tem disponível no mercado, se é a melhor solução, qual o valor que está sendo praticado, se tem fornecedor suficiente, que aí a gente já descarta um tanto de coisa, né? Então, esse ETP, que é um documento anterior ao termo de referência, vamos resumir que seria um documento com maior detalhamento da demanda, do contexto vivido e da solução que a gente está trazendo para aquele problema que a gente está vivendo, né? Para aquela situação que a gente está vivendo, que precisa atender com uma aquisição. Então, o ETP é algo que a gente vai precisar muito da área demandante, da proatividade da área demandante e do engajamento, né? Não só proatividade, mas engajamento para as aquisições. Assim, eu gosto de dizer, gente, que quando eu penso em uma aquisição bem sucedida, ela vai do planejamento até a doação, né? Que doação passa pela gente aqui também, pela SG. Então, uma aquisição bem sucedida não é só um preço vantajoso, não é só o melhor preço, e sim perpassa por todas essas etapas, né? Do planejamento, que é o que a gente está aqui tentando antecipar problemas, né? Isso aqui é uma gestão de risco, com toda certeza. Então, o estudo técnico preliminar, ele traz esse protagonismo da área demandante e engaja a área demandante para entender bem qual o objeto, qual o serviço que ela quer adquirir ali. E esse ETP, como eu estava falando com vocês, apesar da nova lei ser implementada, de fato, só 2023, o ETP, a previsão dele é que seja implementado, né, no estado de Minas. Já temos resolução para o estado de Minas, e que ele deverá ser implementado a partir de março de 22. Então, né, mês que vem, aí, final do mês que vem, a gente precisa de estar mais maduro sobre esse documento a ser elaborado pelas áreas. Nossa, Laís, como é que nós vamos fazer? Mais uma coisa? É mais uma coisa, mas a gente, como sempre, né, a equipe aqui da SG vai dar o apoio, a gente está previsto aí uma capacitação para o ETP, a CEPLAG também, então, né, tá tudo aí, a gente está tentando se organizar junto a vocês
para a gente conduzir isso. Então, é um ponto importante para esse ano a gente conseguir se organizar e planejar, saber quando vamos adquirir os itens, quando vamos adquirir os nossos serviços, para que esse documento e toda a cadeia, todo o rito processual de compras seja bem realizado e a contento, né? Então, é isso que eu trago ali. Um dos pontos é aquisições oportunas para atendimento às políticas da acesso. Então, esse ano aí passado, 2020, né, um ano um pouco atípico, porque tivemos muitas aquisições de Covid, mas assim, é o que mais tinha, né, no meu telefone, nos e-mails, pedindo, Laís, dê prioridade a essa aquisição. Então, a gente precisa entender as prioridades das áreas, a gente precisa entender o que é estratégico para vocês, né? O que tem que ser, de fato, priorizado lá, e não aparecer, né, uma aquisição sem nenhum planejamento, sem nenhum lastro orçamentário, sem entender minimamente o objeto que está sendo adquirido. Então, a gente está aqui tentando mergulhar nesse mundo aqui com vocês. Outro ponto importante, gente, de cenário, são as aquisições do CSC, que hoje o CSC, né, que é o nosso Centro de Serviços Compartilhados, que está na CEPLAG, é uma estratégia do governo de centralização de compras. Hoje, para 2022, ele está diminuindo o escopo dele. Então, antes, o escopo era diversos planejamentos, em que a CESA apenas aderia àquele planejamento, ou seja, a licitação, né, a sessão de pregão, o edital, todo era elaborado lá na CEPLAG. Hoje, não mais. Então, o CSC, ele diminuiu, né, o escopo de trabalho dele para 2022, viu, pessoal? Isso aí está ainda, né, sendo pauta lá no governo sobre o papel do CSC, mas para 2022 a gente tem essa situação em que o escopo diminuiu. Então, itens que normalmente são planejados pelo CSC, que é mobiliário, por exemplo, eletrodoméstico, limpeza, produto de limpeza, itens que o Estado todo utiliza, né? Ele não vai mais planejar. Aí as estratégias são várias, né? Outros órgãos que têm maior demanda vão planejar e a SES vai pegar, ou a própria SES vai absorver esse planejamento. Isso aí a gente está, junto com essa demanda de vocês, a gente vai avaliar como é que vai ser feito esse planejamento de vocês, né? E os itens, os mais estratégicos, vamos dizer assim, que são os medicamentos, tanto administrativos quanto judicializados, né? Bolsa de colostomia também ficou com CSC e nutrição enteral também ficou com CSC. Mas o restante, a gente vai ter que se organizar aqui na SES, junto com outros órgãos, né? Então, por isso, a tão importância desse planejamento, dessa previsão do que vocês vão adquirir ao longo do ano. Outros pontos um pouco né, relevantes também, que estamos em um ano eleitoral, né, pessoal? Então, a gente tem prazo, aí, a gente tem um período em que a gente não pode realizar as doações. Então, a partir do momento que eu tenho uma restrição de doação, eu tenho que me organizar para adquirir o item para eu conseguir doar. Por isso que eu trouxe essa perspectiva aí para vocês. E eu acho que é um princípio, né, da administração, na verdade, princípio do direito administrativo é a racionalização de recursos, né? Então, a gente conseguindo organizar a demanda, a gente consegue comprar melhor, ter o melhor preço, a melhor condição e a melhor solução para acesso. E, por último, então, eu trouxe, né, esse tópico aí de PPAG, porque alguns aí devem estar pensando, mas a gente está atrasado nessa discussão de planejamento de compras, né, Laís? Porque a gente deveria ter feito isso lá no passado, né? Lá quando a gente estava revisando o nosso PPAG. E realmente, então estamos atrasados nessa discussão. A intenção aqui é realmente a gente, a partir do PPAG, o que foi definido lá atrás, porque o PPAG ele não entra no detalhe, né? Ele vai até um grupo maior de gastos. Então, a partir dele, a gente vai detalhar e enxergar quais são os itens que vão ser adquiridos pelas áreas. Então, nunca perder de vista o PPAG, que é ele, né, a LOA, que é ele que a gente vai perseguir para conseguir cumprir o orçamento. Então, eu trouxe só uma linha aí para vocês
entenderem o caminho que nós estamos percorrendo. Então, em agosto de 21, tivemos a revisão do PPAG, né, a equipe da AEST que tem esse protagonismo, que faz junto com vocês. Inclusive, quero agradecer, né, a equipe da AEST, eu acho que está online aí, a equipe do Valdeci. Então, a gente está fazendo essa proposta de planejamento de compras sempre coordenado, né, junto com a equipe da diretoria de planejamento e orçamento e da AEST, que tem essa, né, que faz essa articulação com as áreas a respeito do nosso instrumento de gestão, que é o de planejamento, que é o PPAG. Então, em agosto aconteceu a revisão, em fevereiro, então, vocês, né, junto com a AEST está coordenando isso, está fazendo a programação orçamentária. O que é isso? Vocês vão definir quando vai executar aqueles itens do planejamento orçamentário que vocês colocaram lá no PPAG de vocês. Então, essa definição da execução, porque lá vai pedir o empenho, a liquidação e o pagamento. Isso tem que estar conversando com o quê? Com o planejamento de compras. Se você está falando que lá na programação orçamentária você vai adquirir um mobiliário que vai ser liquidado em agosto, então a liquidação significa que a nota fiscal chegou no almoxarifado e que chegou aqui para a gente liquidar. Ou seja, o processo de compra tem que começar lá atrás, né? A gente tem que fazer esse exercício de enxergar quando precisa startar aí o processo de compra. Laís, estou colocando na minha programação que eu vou liquidar em fevereiro. Já não tem jeito mais, porque a gente nem começou o processo de compra. Então, esse exercício a gente precisa trazer, não é descolado, gente, né? A programação orçamentária, ela tem que acompanhar a programação da compra da área. E, então, fevereiro, março, a gente está aí trazendo essa discussão, eu acho que é oportuna, né? Já que a programação orçamentária é fevereiro, então é uma discussão oportuna para que a gente, essa reunião aqui, essa capacitação, é um start para vocês, diretores, coordenadores e referências, levarem para a área de vocês e discutirem, de fato, quais são as políticas que vocês estão coordenando aqui na SES, o que desdobra em resolução, o que desdobra em portaria, o que desdobra em TDCO, o que vocês, a partir disso, vão adquirir ao longo do ano de 2022. Então, essa capacitação é o start para a discussão na área. É o que a gente vai demonstrar para vocês aqui, a equipe vai demonstrar para vocês. Então, fevereiro e março, que é o nosso deadline é março, a gente precisa fazer essa discussão nas áreas e precisa subir com esse planejamento no portal de compras. Então, por isso que a gente está fazendo essa capacitação. E de fevereiro a dezembro, a partir desse planejamento, a equipe do compras vai se organizar, vai identificar, junto com vocês, o que é estratégico, o que é prioritário, vocês nos sinalizarão o que é prioritário, e a partir daí a gente vai conseguir organizar o cronograma da diretoria de compras para que a equipe não fique sobrecarregada, nem a de cá, nem a de lá, né? Porque a gente precisa muito da área demandante. Então, para a gente conseguir aí conduzir esse processo de compra. Então, de fevereiro a dezembro. E no meio do caminho, né? Como ano passado nós perdemos o timing, esse ano a gente pretende não perder, né? Então, agosto de 22, a gente fazer essa nova reflexão aí sobre os planejamentos para 2023. Correto? Bom, então é isso. Essa é a nossa agenda do dia de hoje, da tarde de hoje, né? A equipe vai introduzir um pouco para vocês, né, sobre os conceitos de planejamento anual de compras, como é que, de fato, a gente vai conseguir fomentar isso aí com vocês, né? Qual ferramenta que a gente vai utilizar, quais são os parâmetros que a gente tem que levar em consideração para fazer esse levantamento da demanda, como inserir aí de fato, aí no segundo momento, a equipe vai demonstrar em tela como inserir os itens no portal de compras, né? O planejamento no portal de compras. Então, assim, diretores e coordenadores, né? Principalmente diretores, a gente sabe que a agenda é mais complicada,
pelo menos nesse início, eu gostaria que vocês tivessem presente, talvez ao final, que seria mais operacional, a equipe, coordenador, referência do Sigplan e referência de compras, fique que vai ter mais facilidade aí para operacionalizar o portal. Então, e depois a gente traz o cronograma, que a gente precisa de algumas datas, pactuar algumas datas aqui com vocês, e vamos demonstrar quais materiais que nós vamos disponibilizar para apoiar vocês nesse momento de discussão e de definição do planejamento de compras 2022, ok? Eu vou passar a palavra, então, para Mila. Mila é a nossa coordenadora de análise processual. Muitos de vocês provavelmente já teve contato com ela e com a equipe dela, né? Ela que troca essa bola aí com a área demandante sobre o termo de referência. Então, ela, junto comigo, nós estamos fazendo parte do grupo de trabalho da nova lei de licitações lá na CEPLAG. Então, ela traz algumas perspectivas da nova lei importante para endossar aqui o que eu falei, né? Da importância do planejamento. Mila, pode começar. Laís, só me responde se meu áudio está ok, por favor, antes de eu começar. Está um pouquinho baixo para mim. Talvez deixar o microfone um pouquinho mais perto. Beleza. Melhorou? Melhorou, pessoal? O que vocês acharam? Sim? Podemos? Podemos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mila. Como a Laís falou, hoje eu sou coordenadora de análise processual. E a minha fala aqui vai ser mais introdutória sobre a importância de se planejar, sobre como que esse tema da capacitação de hoje, que é o plano de contratações anual, e o ETP, como que ele está inserido na nova lei de licitações e contratos. E peço a ajuda aí do pessoal da CPG para me ajudar nessa parte. Tá, então, acho que o ponto de partida é por que o plano de contratações anual, né? Por que a gente tem que fazer isso? Então, como toda e qualquer atividade da administração pública, a gente tem que seguir, né, o princípio da legalidade, o que está previsto em lei. Então, eu já trouxe os apontamentos da nova lei de licitações, que apesar de, né, o seu uso ser obrigatório apenas em 2023, é a norma que vai regir as nossas contratações pelos próximos anos, então acho que já é importante a gente se basear nela. Então, começando lá pelo artigo 12, que fala o que tem que ser observado no processo de licitação. Então, lá no inciso 7º, eles já falam que as demandas a partir de documentos de formalização, né, que são os documentos da área demandante falando o que é que elas querem contratar, por todos os órgãos, poderão, na forma de regulamento, elaborar esse plano de contratações anual. E o que é? Esse plano de contratações anual, ele é um instrumento entre vários que compõem a fase preparatória, a fase de planejamento da contratação, que é a fase prévia à fase externa, que aí é quando você divulga o edital, você chama os fornecedores para participar. Então, esse artigo 12 fala que nesse processo de licitação, os órgãos poderão elaborar esse plano de contratações anual. Qual que é o objetivo desse plano? É racionalizar, como a Laís já citou anteriormente, racionalizar as contratações e racionalizar no sentido de adequar os meios para as finalidades que a administração pública está buscando. E aí, com o objetivo de garantir o alinhamento da contratação com o planejamento estratégico do órgão, da entidade, e também de dar subsídio para as leis orçamentárias que vão ser feitas, né? A gente está com um atraso, na verdade, o plano, né, de contratações anual para 2022 deveria ter sido feito em 2021, para quê? Justamente para dar um subsídio do que precisa estar ali compondo a LOA, quais compras vão precisar ser feitas. Pode passar o slide, por favor. Isso, aí aqui só um parênteses que fala que esse plano de contratações anual, ele vai ter que ser divulgado, então ele vai ter que estar à disposição do público em site, né, um site eletrônico oficial. E ele vai ter que ser observado mais para frente, quando forem serem feitas, né, as licitações, as contratações e a formalização dos contratos.
Então, a gente não vai fazer o plano de contratações anual à toa. A gente vai fazer esse documento e ele vai ter que ser observado em momento posterior, que é quando a gente efetivamente vai realizar as licitações e os contratos. E aqui só um parênteses que a lei fala que o plano de contratações anual vai ser regulamentado, né? E a gente já tem o regulamento, que é o Decreto Federal 10947 de 2022. Pode passar, por favor. Isso aí aqui é uma observação que importa muito para a SES, que a Laís já mencionou e a gente vai reforçar, que toda contratação que o órgão vai fazer, ele não surge do nada, ele tem todo ações, planejamentos anteriores e maiores e mais importantes que devem ser observados. Então, surge desde o PPAG, que é aquele planejamento macro para 4 anos, passa pela LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as prioridades, as metas e prepara, de certa forma, o campo para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Também perpassa pela Lei de Responsabilidade Fiscal, observando o planejamento estratégico, o plano diretor. Então, assim, quando a gente tem um projeto básico, um termo de referência, a ideia é que, previamente, ele observe todos esses documentos. E aí, mais uma vez, para garantir que a contratação está alinhada aos objetivos estratégicos do órgão da entidade e para garantir que ela tem o suporte, ela tem o lastro orçamentário, ela tem ali a dotação que vai dar o suporte para o empenho, liquidação e pagamento. Para depois a gente elaborar o termo de referência ou projeto básico, a nomenclatura depende mais da modalidade, e, consequentemente, a licitação e a contratação. Pode passar, por favor. E aqui, novamente, o artigo 18, também da nova lei, falando da fase preparatória, ele volta a falar que o processo licitatório deve ser compatível com o plano de contratações anual. E aí, de novo, está de acordo com as leis orçamentárias. E aqui a gente já vai introduzir o assunto do estudo técnico preliminar. É o famoso ETP, né? Existe nas normas de contratações públicas há algum tempo, o Estado de Minas não tinha a prática de utilizá-lo, mas agora a Lei de Licitações e Contratos traz como obrigatório, em toda contratação, a elaboração do ETP, claro, com exceções, mas a regra é que seja elaborado o ETP para toda contratação. E aí, nessa fase preparatória, a gente tem esse estudo técnico preliminar e, como está falando no caput do artigo anterior, isso vai ter que estar compatível com o plano de contratações anual, que é o que vocês estão elaborando agora. Então, vocês estão elaborando agora, mas a ideia é que o planejamento já seja lá na frente, né? Do que vocês vão contratar, dos bens e serviços que vocês precisam para as políticas públicas. Então, o que é o ETP, né? O estudo técnico preliminar. É um documento anterior à elaboração do termo de referência, também um documento da fase preparatória, um documento da fase de planejamento. Geralmente, no termo de referência, hoje, as áreas já enviam o termo de referência para a diretoria de contas com um objeto definido. O que o ETP vai falar? O ETP vai falar o seguinte: olha, estamos com esse problema na nossa área, temos que resolver. Existem as soluções X, Y e Z disponíveis para a resolução desse problema. Aí vocês vão desenvolver as justificativas, vocês vão comparar essas possibilidades de solução e, no final, chegar à conclusão da viabilidade da melhor solução, que vai ser escolhida pela área demandante. Então, esse ETP, ele tem que evidenciar o problema que vai ser resolvido e a sua melhor solução para esse problema. A partir disso, ele vai ter que permitir a avaliação quanto à viabilidade técnica e econômica dessa contratação que vai estar em foco. Dentre o ETP, né, na nova lei de licitações, ele tem vários itens que devem compor esse documento. Não são todos obrigatórios, alguns são, outros não. Mas entre esses itens, existe a previsão da contratação no plano de contratações anual. Então, aqui vocês estão vendo que está tudo ligado, né? Hoje vocês estão fazendo o plano de contratações, mas que vai refletir quando vocês forem fazer toda e qualquer contratação, uma vez que o ETP tem que observar o plano de contratações anual. Pode passar, por favor. Isso.
Então, isso técnico preliminar, como a Laís falou, já foi regulamentado, né, pelo GT do Estado de Minas para a nova lei de licitações, foi regulamentado pela Resolução 115 de 2021 da CEPLAG. É uma resolução datada de 29 de dezembro e ela dá o intervalo de tempo de 90 dias de sua publicação para sua efetivação, ou seja, até 30 de março de 2022. A partir dessa data, a gente vai ter que começar a observar essa resolução em todas as contratações do Estado. Como eu falei, a regra é que toda contratação tenha o seu próprio ETP, mas, claro, a gente tem as exceções, que eu não vou aprofundar aqui, depois vocês consultem. E aqui cabe só informar que essas regras não se aplicam às contratações que tenham os pedidos de compra aprovados até 30 de março. Então, passou 30 de março, não tem pedido de compra aprovado, já entra a necessidade de ETP. E aqui, inclusive, ETP para contratação que está usando a 8666, que está usando a 10520, que é a do pregão, que está usando as outras de regime diferenciado de contratação, enfim, todas as normas. Pode passar, por favor. Então, agora sim, falamos sobre a lei, mas o que é efetivamente o plano de contratações anual? É um documento que vai consolidar todas as compras de bens, todas as contratações e serviços do órgão, que o órgão pretende realizar ou prorrogar no ano seguinte. E aqui, só retomando o que eu falei, que a gente está atrasado e que a ideia é que o PCA de 2022 teria sido feito em 2021, até em consonância com o próprio conceito de plano de contratações anual. Então, contempla os bens, os serviços, as obras, as soluções de TI. E quem está envolvido nesse processo? Quem são os atores? O setor demandante, que é o setor que formaliza a demanda. O setor de contratações, que vai agrupar todas as demandas, por exemplo, o pessoal da CPG vai agrupar, vai consolidar, vai encaminhar para a CEPLAG. E a autoridade competente, que de certa forma é quem autoriza, né, todas as contratações. Pode passar, por favor. Entre os objetivos, né, quais são os ganhos da gente ter esse plano de contratações anual? Por que importa a gente estar atento para isso? Primeiro, para a gente ter uma racionalização das contratações. Então, se tem 50 setores da SESC que querem comprar agulha, por exemplo, no ano de 2022, qual é a melhor forma da gente fazer essa compra para alcançar aquela finalidade? Quais meios a gente deve seguir? Garantir um alinhamento estratégico, o alinhamento entre a contratação e o plano estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança. Então, garantir que a contratação que você está fazendo, ela está alinhada ao planejamento estratégico maior, subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Então, uma vez que ele é feito no ano anterior, é basicamente o seguinte, olha, ano passado, a gente planejou comprar 50 mil agulhas. Então, o valor estimado para essa contratação ela já deve estar na lei orçamentária do ano seguinte. Então, a ideia de dar esse subsídio é essa, é de prevendo as contratações que vão ser feitas, já incluí-las na lei orçamentária do ano seguinte. Evitar o fracionamento de despesa, né? Uma vez que você junta todas as contratações que vão ser feitas, você evita esse fracionamento de despesa, que inclusive é um risco, porque muitas vezes a gente foge da modalidade adequada da compra quando a gente fraciona a despesa. Sinalizar intenções ao mercado, né? Então, o mercado já fica ciente do que a administração pública quer comprar, inclusive para poder se envolver, para poder se paramentar para participar dessas contratações. Pode passar, por favor. E o benefício maior do plano de contratações anual é o fortalecimento da fase de planejamento, que é uma fase essencial para que as outras corram bem. Não adianta a gente tentar ter uma excelente sessão de pregão se o TR não estiver bem elaborado, se a gente não tiver todos os documentos que devem compor a instrução processual. Então, a gente tem o benefício de definir responsabilidades, quem faz o quê, a área técnica tem que fazer o EDP junto com o apoio de compras, é o TR, a gente define essas responsabilidades. A gente tem uma execução contínua do orçamento, a gente não surge com uma demanda extraordinária do nada, de alto valor, então a gente tem uma previsibilidade. A gente tem uma sinalização para o mercado
do que a administração pública pretende contratar, para ele se preparar, para ele estar disposto a participar. A gente tem uma transparência de um controle social, porque a população e o público em geral pode ter acesso ao plano de contratações anual e as contratações que vão decorrer dele. A gente tem uma melhoria da governança e da gestão em função da previsibilidade. Então, se a gente sabe que a gente vai contratar, o que a gente vai precisar comprar, a gente pode ativar mecanismos de gestão para melhorar essas contratações, para fazer, por exemplo, compras compartilhadas, que é um outro benefício. A gente tem economia de escala com essas compras compartilhadas. A gente tem a coordenação das atividades, né? Se a gente já sabe o que vai ser feito ao longo de todo o ano, você consegue coordenar setores e atividades para realizar essas ações da melhor forma possível. A gente tem articulação entre o planejamento e as propostas orçamentárias, né? Então, que a gente planeja garantir que no ano seguinte a gente tenha recursos financeiros para realizar essas contratações. E a gente consegue, com isso tudo, gerar dados, gerar informações gerenciais, inclusive para decisões estratégicas no campo das contratações públicas. Pode passar, por favor. Aqui, passando rapidamente, só que esse tema de planejamento, ele importa para a teoria e ele também importa na prática. Tem uma citação aqui do Marcelo Filho, que ele fala que a previsão das ações futuras na administração pública é um dever, principalmente para ela poder adotar providências adequadas para as suas finalidades. Pode passar, por favor. Mas também é na prática, né? A gente tem esse tema na prática. Recentemente, por exemplo, o TCU observou esse plano anual de contratações de 42 órgãos e nessa análise desses planos ele reforçou de que a importância desse planejamento anual de contratações para que as necessidades do órgão fossem consideradas em conjunto, para você ter um planejamento sistematizado, para você conseguir alcançar da melhor forma, em última instância, o interesse público. Pode passar, por favor. E, por fim, esses últimos dois slides, nesse slide aqui, a gente até cita uma instrução normativa da SED, que é a número 1 de 2019. A normativa mais atual é o decreto, que a gente citou lá em cima no slide. Imagino que depois vocês vão ter acesso ao material, então fica fácil resgatar. Mas, basicamente, o que vocês devem pensar, né? Considerando as políticas públicas e a finalidade do acesso, o que tem que ser pensado nesse momento? O tipo de item que você vai comprar é um bem, é um serviço, é uma obra? Qual que é o código desse item? Esse item está no CAT, mas vai ser necessário criar um código para ele? Qual que é a unidade de aquisição? Qual que é a unidade de fornecimento que vão ser utilizadas? Quais quantidades vão ser contratadas? Os códigos de cada material e cada serviço que compuserem, né, o planejamento em sua versão final. A estimativa preliminar do valor, então, quanto vai ficar mais ou menos aquela contratação. O estoque atual, tem estoque, esse estoque vai acabar considerando o uso, né, o uso rotineiro daquele objeto, então a gente precisa de uma nova contratação ou não? O grau de necessidade daquela compra, essa compra é prioritária, ela é extremamente necessária, e aí a necessidade e a prioridade conversam. A data desejada para entrega, né, considerando a entrega final do objeto, quando que essa contratação, esse planejamento, ele tem que ser iniciado para ser finalizado, considerando o tempo que ele utiliza. E, por fim, a vinculação ou dependência com outra contratação. Por quê? Determinadas contratações exigem mais de uma, por exemplo, licitação. Às vezes você vai comprar um material que ele vai precisar de uma adequação no ambiente que ele vai ser colocado. Então, essas são as contratações vinculadas ou dependentes que também têm que ser observadas, inclusive para a ordem, né? Para a ordem em que elas vão ser realizadas. Pode passar, Ronaldo, só para eu ver se tem mais algum slide. Não, então é isso. A minha fala termina aqui. Era uma fala mais introdutória sobre a importância sobre os instrumentos e eu fico à disposição para qualquer dúvida.
Isso. Boa tarde, pessoal. Sou o Thiago Alves, lá da Coordenação de Preparo e Gerenciamento. Acredito que a maioria das áreas já deve ter tido um contato com a gente em algum momento na parte de gerenciamento de cota ou adesão. Nós somos responsáveis. Está todo mundo bem? Está ouvindo bem? E assim, além de todas essas diretrizes que a Vila traz, nós também temos, além desses parâmetros, né, que ela apresentou para a coleta de demandas e tudo mais, nós temos feito um trabalho junto com as áreas de acompanhamento das compras, de essa aproximação com as áreas mesmo, a interface, né, até pela atividade que a gente exerce, que é essa parte do gerenciamento das cotas dos RPs, a gente tem todas as áreas de acesso. E com isso, né, no ano de 2020 e 2021, cada vez mais, né, tem aumentado as adesões, tem sido mais efetivo e tem tido um melhor aproveitamento da utilização do saldo das cotas e tudo mais. Uma área adere a um RP e aí a gente consegue estimular ela a utilizar todo aquele saldo. Além de aderir, estimular, usar todo aquele saldo para que não sobre nenhum recurso inutilizado, em outras palavras. E aí a gente apresentou alguns reflexos de como o planejamento, apesar dele ainda não estar totalmente maduro, desse trabalho que a gente vem fazendo de acompanhamento, que também faz parte de um planejamento, esse trabalho ele reflete diretamente lá na nossa equipe. E o primeiro ponto que a gente observou é que na movimentação total de cotas, em 2020 e 2021, houve um aumento, ou seja, as áreas que anteriormente não utilizavam saldo e ele ficava perdido o recurso, elas têm solicitado para a gente fazer esse homenageamento e a gente consegue fazer essa movimentação junto com as áreas e utiliza melhor o saldo. Então, assim, tá nesse patamar que está hoje, tem uma melhor movimentação total de cotas, porém, com o planejamento, vai aumentar ainda mais, cada vez mais utilizando os saldos e evitando compras fracionadas, né? Um outro dado que a gente trouxe, que é importante observar também, foi a questão do aumento de cotas, que é quando uma secretaria está precisando de um saldo e não tem esse saldo, a gente vai solicitar em outras áreas. O que isso reflete? Que algumas áreas, talvez por uma demanda atípica, alguma compra emergencial, não possui o saldo de um determinado item. A gente consegue fazer essa interface com outras secretarias e consegue a cota com eles. Mas só é possível essa utilização da cota de outras secretarias porque existe um planejamento prévio, né? E aí é possível que aquela área ceda para nós ou a gente ceda para outra área um saldo, uma reserva que ele tinha planejado ali, entendeu? Aí, nesse ponto, também o planejamento é muito importante, que ele reflete principalmente nesse ponto. Para uma compra emergencial, uma demanda atípica, suprir uma coisa que foi planejada uma coisa, mas devido à pandemia, por exemplo, né, foi utilizado além da conta. Então, é um dado muito importante também que a gente traz aqui para demonstrar como que reflete esse planejamento. E um dado que foi positivo também é em questão das compras fracionadas. A gente observou que em 2021 houve uma diminuição de 63% no número de COTEPs. As COTEPs são compras emergenciais, geralmente, e são compras fracionadas. Esse tipo de compra, ela traz uma oneração maior para o Estado e ela, quanto menos COTEPs, melhor. Então, a gente com essa interface, que eu já falei aqui, com essa interação entre os setores, aproveitamento dos saldos e tudo mais, a gente tem diminuído esse número de COTEPs. E com a diminuição de COTEPs, a gente consegue enxergar também que quanto maior o planejamento, menor o número de COTEPs. Dá para entender o balanço. É uma balança. Isso. E aí, esse dado tem demonstrado para a gente a importância de se planejar também. Passa para lá ainda agora? Pode ficar aí.
Pessoal, esses números que a equipe de planejamento, da minha coordenação de planejamento trouxe, ele reflete muitas das vezes esse trabalho, né, esse exercício que a gente vem fazendo desde 2020, 2021, né, tentando aí mesmo no cenário de pandemia, junto principalmente às unidades regionais de saúde, né? Então, a SubGR, que é a nossa subsecretaria aqui da gestão regional, ela se organizou, ela entendeu a necessidade de se organizar e de coletar essa demanda junto às unidades regionais, já que é histórico, né? O tanto de COTEP que as unidades regionais lançam mão ao longo dos anos, né? Aqui para as aquisições delas. Então, a SubGR entendeu, né, essa necessidade de planejar suas compras e a partir de 2020, 2021, a gente conseguiu aí, de forma informal, né, vamos dizer assim, fazer esse movimento e fomentar essa discussão de planejamento de compras junto à equipe da SubGR, a assessoria da SubGR, né? Então, e esse movimento, essa iniciativa demonstrou nos nossos números, né? Como a gente, quanto SES, tem aproveitado bem os registros de preço que a SES adere à CEPLAG, principalmente. Então, essas cotas, né, que o Thiago se referia, são as cotas de unidades daquele objeto, daquele material que a gente aderiu a um planejamento de compra, né, uma ata de registro de preço, em que ali, na medida que a gente vai executando a ata, as áreas vão nos acionando e vão pedindo, né, para realizar esse remanejamento ou aumento de cota. Então, assim, a tendência quanto mais a gente conseguir planejar e programar o que vamos comprar ao longo do ano, menor a gente vai precisar, por exemplo, de incremento de cota, né, já que já vai estar previsto esse quantitativo no planejamento. E, com isso, a gente consegue aí utilizar, né, executar, de fato, aquele quantitativo que a gente aderiu no planejamento de qualquer órgão. Então, assim, é histórico a execução de registros de preço, já que não tem obrigatoriedade de executar igual um contrato, né? A execução é baixíssima, a execução chega a 10%, chega a 12%. Então, assim, isso demonstra, dá uma sinalização ruim para o mercado aumenta o preço do item, porque sabe que a administração não vai executar aquele RP. Então, assim, quanto mais fidedigno for aquele quantitativo que a gente aderir, melhor é o nosso resultado na licitação, isso com toda certeza. Então, assim, parte, né, dessa nossa capacitação e dessa nossa iniciativa, a gente trouxe aqui para vocês essa contextualização da importância do planejamento, dos dispositivos que prevêem essa etapa para um bom processo de compra, um processo de compra bem sucedido. E para facilitar para vocês nessa discussão, porque Mila trouxe os parâmetros que tem que ser observado para fazer esse levantamento da demanda. Só que ali está um pouco teórico, né? Então, assim, para tentar facilitar a discussão nas áreas, né, fomentada aí pelos coordenadores, pelos diretores, a gente elaborou um roteiro para o planejamento de compras 2022. Então, são algumas perguntas que, respondendo essas perguntas, vocês chegam às conclusões, ou seja, o que de fato precisa ser adquirido, quanto daquilo precisa ser adquirido e quando daquilo precisa ser adquirido. Então, são essas 3 grandes perguntas que vocês precisam responder para a gente, né? Aí tem, né, a gente colocou de uma forma em que vai ser construída a discussão aí com vocês, né? Isso vai ser, vocês vão se debruçar em cima dessas perguntas e vão conseguir, à luz das resoluções, à luz das políticas públicas que vocês coordenam, identificar o que precisa ser adquirido, quando e quanto precisa ser adquirido, né? E se, porventura, não precisa ser adquirido, eu tenho um contrato que eu preciso aditar e prorrogar o prazo, por exemplo. Então, essa reflexão, né, que a gente está gerando aí para vocês, é mesmo para facilitar de vocês chegarem às conclusões de quais itens que as áreas vão adquirir ao longo de 2022. E, a partir daí, dessa discussão, vocês vão registrar esses itens do portal de compras, o ordenador de despesa de vocês vai aprovar
e a gente aqui concluir, então, o planejamento 2022. Baseado nele, a gente se organiza para atender a demanda de vocês. Então, esse roteiro ele vai ser veiculado para vocês, é só, né? Estou só apresentando aí a carinha para vocês entenderem. E ao final a gente vai informar, né, quais são os materiais que vão estar disponíveis. Pode passar. Boa tarde a todos. Tá me ouvindo aí? Legal? Tá. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni, eu trabalho na CPG e tenho a honra de compartilhar com vocês algumas partes aí na parte de rede de preço, né, remanejamento, aumento de cota aí de um cartão, né? Então, ver a parte mais gostosa para mim, é ensinar a praticar, né? Então, assim, vamos ver que é fácil demais, bem tranquilo, tá? Não tem bicho-papão. Então, quando fala o que é o planejamento anual de compra, então, automaticamente, vamos falar que é a ferramenta do dispositivo do portal de compra que permite registrar o planejamento anual de compra dos órgãos, a entidade do Estado de Minas Gerais. Aí, como inserir esse item no modo de planejamento do portal de compra? Você vai acessar o portal de compra, né? Que é o eu acredito que muitos de vocês já fez, provavelmente, um pedido de compra, ou já fez uma execução, ou já mexeu no módulo de contrato, né? Alguma coisa no portal de compra já fez. Então, automaticamente, a prática vai ficar muito mais fácil, porque não é nada diferente. É como se fosse fazer um pedido de compra. Então, você vai ver que é muito fácil. Então, como todo mundo, geralmente, tem costume de mexer, ele vai entrar no portal de compra, que é o www.compras.mg.gov.br, vai logar normalmente, né, como servidor, né, vai inserir lá o seu MAS, a unidade de compra, né, e sua senha. Ao entrar, o que acontece? Automaticamente, aí está mostrando para você a tela principal, para o MAS, a unidade, né, que você vai solicitante e a senha, né? Automaticamente, ao logar, uma coisa interessante, vamos falar sobre isso. Se você não tem um acesso, tá, ao portal de compra, eu imagino que todos vocês tenham, mas caso alguém está aí, né, essa pessoa não tem esse contato, a gente não está excluindo, pelo contrário, nós estamos acolhendo, né, nós estamos abraçando essa pessoa para que ela possa conhecer um pouquinho do nosso trabalho e algo que possa estar fazendo também. Mas eu preciso do acesso. Quando eu preciso do acesso, geralmente eu vou procurar o Ronaldo, que está aqui, de frente para nós aqui, né? Coordenação do CIAT. Eu vou encaminhar no chat depois o número do nosso processo SEI de orientação com os POPs para autorização de acesso e demais instruções que tiverem para acionamento do CIAT. Tranquilo, gente. Tendo esse acesso, automaticamente fica mais fácil para vocês trabalhar. Não vou mostrar o passo a passo para vocês, utilizando o portal de compra, tá? Nós pensamos fazer ao vivo, é melhor colocar o slide com mais prática e logo após essa apresentação vai poder enviar para vocês, para você poder pesquisar posteriormente. Quando você vai criar o seu planejamento de sistema, subentende, né, que vocês utilizaram esses itens também no momento que vocês fizeram o PPAG. Não tem mais dúvidas sobre isso. Porém, acontece, tem alguns casos, alguns momentos que você talvez não fez, não utilizou os itens do PPAG, usou de uma forma mais global, etc. Aí no módulo, né, fica mais fácil de você entender e fazer também, tá? Sempre está ajudando as outras pessoas que às vezes não têm o conhecimento para isso, vai ficar mais prático. Quando você for entrar, você entra lá, processo de compra, ou entrar em processo de compra, você vai entrar em consulta e cadastro do planejamento de solicitação. Ao entrar nessa parte, automaticamente vai abrir uma nova aba para vocês aí no portal. Beleza, você vai ver que lá em cima tem a setinha escrito inserir planejamento de solicitação. Ou melhor, toda vez que você for criar um planejamento de solicitação, você vai clicar naquela abinha lá em cima. Ao clicar naquela abinha, vai abrir uma nova aba para vocês. Beleza. Vai aparecer para você ali a seguinte informação. Você vai colocar o ano base, esse ano é 2022, né? Vai aparecer a situação para ser gerada para você, lá aparece o número, a unidade de solicitação SUS, a unidade de pedido, aparece tudo para você. Nós tiramos lugar aí para vocês ter ciência que acontece. Lá vem a data de criação. E o plano 2 seria salvar. No momento que você salva,
ele vai abrir as outras abinhas em cima para vocês. Gente, é muito fácil, ele é altamente explicativo. Não tem como errar, entendeu? Você vai clicando e vai abrindo, entendeu? É quando você abre uma porta da sua casa, depois vai outra porta, vai até chegar no seu quarto. Muito simples. Porém, o módulo, ele permite você fazer essa inserção de duas formas. Você pode inserir o item normalmente ou pode usar uma planilha. Vou falar primeiramente sobre a planilha, para vocês verem que a planilha ela é muito complexa de ser lançada. O que acontece? Se você optar, tem duas formas de inserir, que é o próximo slide. Ou via planilha, ou via sistema. Eu prefiro usar via sistema, porque a planilha, você tem que ir lá no portal, pegar no CAT os itens, lançar na planilha, depois você pega essa planilha e lança de novo no portal. Aí vem o problema de tudo. Quando você faz o upload desse arquivo, ele contém dados e itens de planejamento, ele necessita atender requisitos, quanto a formato e estrutura, que é o CSV. No link que eu vou disponibilizar para vocês, não sei, tem essa planilha para vocês verem. Caso ocorra alguma inobservância, todo o conteúdo do arquivo será desprezado do sistema. Ou melhor, quando você lança o arquivo lá, se tiver algum erro, perdeu. Resumindo, você vai ter que fazer de novo. A apresentação de item na cor amarela indica que há informação incompleta. Outra coisa, você inseriu a planilha lá, não necessariamente o sistema vai reconhecer tudo que está na planilha. Você vai ter que fazer tudo de novo manual, entrar um por um para conferir. Resumindo, você vai perceber que as coisas vão ficar cada vez pior, né, fazendo pela planilha. Aí você vai encaminhar o planejamento de solicitação para análise. Nessa parte, tem possibilidade de criação de diversos planejamentos, critérios, projeto de ação. Você acaba se perdendo sobre isso. Necessidade de observação, prazo estipulado. Então, você vai perdendo tempo com isso. Aí, por isso, tem outra parte, que para mim, do meu ponto de vista, é muito mais fácil e mais prático. Ali mostra para vocês a outra aba que abre, né? Que é a outra telinha. Mostra para vocês arquivo de área planejária. Essa parte aí, ó, você faz o upload do arquivo. Eu sugiro vocês não usar planilha. Mas vai lá que você tem facilidade de usar Excel, aí é você. Eu não uso. Por quê? É CSV. Se você não tem essa habilidade, você vai sofrer demais. Entendeu? Você pode ter certeza disso. Já sofri muito, não posso afirmar. Então, eu utilizo sempre esse item de planejamento. Criou-se um sistema, gente, para facilitar a sua vida. Para que você vai complicar? Faz mais fácil. Para que sofrer? Vamos aqui duas opções. Pela dor, pelo amor. Eu vou usar pelo amor. Não sou bobo, nasci ontem. Então, vou inserir item de planejamento. Olha como está facinho, gente. Ao inserir, automaticamente, olha que maravilha. Tudo que tem asterisco ali é obrigatório embaixo. Vai abrir essa abinha embaixo, tá? O que acontece? Ali é o código material de serviço. O que quiser o código material? É tipo assim, vou comprar um carro, tá? Não tem diversos carros. Aí você vai comprar um carro pequeno. Automaticamente, isso quer dizer o código material. O carro pequeno pode ser um Fusca, pode ser um Ninho, o que for. Ele abrange maior. Ali é obrigatório colocar. Se você coloca o item de material, ele ingessa a sua compra. O que eu quero dizer para você automaticamente? Ao colocar o código de material, que é a parte de baixo, não tem asterisco, não é obrigatório. Você é obrigado a comprar aquele item. Lembrando o quê? Lembra que eu falei do Cartman para você? Você tem que ir lá buscar o Cartman? Nesse caso, não precisa. É só você selecionar o material e de serviço aí ao lado, ele vai abrir o Cartman para você. Você escolhe o item que você quer, né? Insere ele aí e automaticamente aparece para você. Lembrando que algumas áreas, igual a Subgernes, que a gente tem já uma parceria, vai apresentar para você já o quê? Esse código com os itens, toda essa informação abaixo, só para você inserir dentro. Vai ficar mastigado em cada subgerne, tá, gente? Vai ficar mastigado para a pessoa preencher as demais informações. Ali tem o elemento de despesa. Quando você clica ali, aparece todos os elementos de despesa vinculados a esse código material. Então, fica muito mais fácil. Unidade de aquisição. Gente, vem todas vinculadas àquele item. Não tem como errar. Se você lançar essa planilha, sempre vem com erro. Então, você não vai errar, porque está pronto ali. Quando você coloca a quantidade, aí não tem como você errar a quantidade. Né? É interessante, como foi falado anteriormente para os demais aqui, nossos parceiros, nossos amigos, trabalho, eles já falaram que a quantidade que você vai utilizar tem a ver com o PPAG. E tem a ver também com o histórico do seu dia a dia. Pode acontecer nesse momento alguma coisa emergencial? Sim, você vai lançar de uma vez. Porque a ideia é que você coloca tudo no seu planejamento para evitar o de COTEP, pregão e outras coisas mais. Preço não está previsto. Esse preço, gente, é mais fácil bater em pequeno, meu Deus do céu. Vocês vão usar a ata anterior, do Estado, fora do Estado. Essas atas vão usar porque a ata, após ela vencer,
Você pode usar ela ainda 180 dias. Resumindo, tem algo melhor do que isso? Utilizar as atas, é muito mais prático. Ah, Giovanni, mas até procurar um por um. Na planilha dos adesões que vocês participaram, ou os prints que você comprar, vem esses valores do último RP. Então, vocês não têm que preocupar com isso. É muito prático, muito fácil de resolver. Beleza. Início de execução de entrega. Opa, aí vem um segredinho que poucas pessoas falam. Você não vai colocar para entregar em janeiro de 2022, porque janeiro de 2022 já passou. Então, você vai usar o quê? É de fevereiro para frente, né? Então, essa parte, entendo, né? Que esse início de execução de entrega é o quanto você quer que entrega para você aí, né? Seja um tempo hábil também. Você não vai conseguir entregar isso amanhã. Você não faz o planejamento hoje, você vai imaginar quanto você quer que entrega para você, né? Porque o planejamento está sendo feito nesse período de fevereiro. Como a própria Laís tinha comentado, interessante que fizesse no ano anterior. Porém, quando chegou para nós, chegou esse ano, dessa placa, então não dá para poder fazer da forma que teria que ser feito. Mas, aproveitando o momento, vamos fazer a coisa conforme está sendo liberado para nós. Então, se você lançou um lápis, você quer que entrega no mês de agosto. Beleza, esse lá vai ser entregue a quantidade que você quer no mês de agosto. Mas, Giovanni, eu quero no mês de agosto 10 lápis, eu quero em dezembro mais 10 lápis. Aí você vai lançar 2 vezes. Que ali, quando você lança ali a início de execução em um período, vai dar a entender, no calendário, no final, que eu vou falar depois, vai entender se você quer entregar aqueles 10 lápis naquele mês. Se você lança de novo, dá a entender que em dezembro você quer também o quê? Mais 10 lápis. Eu, se fosse vocês, para facilitar, geralmente, pelo conhecimento que eu tenho das demais áreas, né? Essas compras geralmente são feitas tipo semestral, entendeu? Eu acredito que seria interessante fazer 2 lançamentos ou 1 lançamento, porque tem produto que tem validade, esse eu sugiro fazer 2 compras. Os produtos que não têm validade, faz um lançamento, entendeu? Como uma parte dos itens possivelmente vai ser oriundo do registro de preço, no registro de preço fica muito mais fácil de você estar remanejando o que você precisa comprar, tá? O ano, início, município, ali você vai pôr o seu município, né? Homenagem ao meu amigo Marcos Valadares, né? Que geralmente dá um show com a gente em parceria, você coloca lá Valadares, né? Unidade orçamentária. Gente, unidade orçamentária, você já sabe isso, que quando vocês pedem a dotação orçamentária, o financeiro, automaticamente ele passa todas as informações da dotação para você. Então, isso não tem dúvida. Você precisa se preocupar com isso. E sem contar que o sistema sozinho faz a leitura para você. Ou melhor, você não tem que esquentar a cabeça. Clicou ali, vai aparecer para vocês 42,91 ou 13,21. Você vai escolher qual que é que vocês fizeram o planejamento no PPAG. Não tem como errar, não existe outra. Aparece na planilha Excel para nós umas que nunca vi na minha vida. Então, por isso eu não gosto do Excel para esse tipo de produto. Então, ali o sistema já fala tudo para você. É mastigadinho, facinho, mamão com açúcar. Aí, logo após, tem a projeto de atividade, né? Não, a unidade orçamentária, né? A projeto de atividade. Projeto de atividade, gente, para quem está fazendo PPAG, você chama de ação. Quem que vai fazer o PPAG? Ação tal, tal. Só que no portal de compra, chama-se projeto de atividade. É a mesma coisa. Não tem nada diferente, tá? A fonte, quando eu pede financeiro, vai te falar se é fonte 10, se não é fonte 10, se é outras fontes, eu vou informar para vocês, né? Se é despesa futura, não, etc. A procedência pode ser procedência 0, 1, 3, 9, depende muito de cada projeto que você está trabalhando. Se é uma emenda parlamentar, se é uma compra normal, se é uma despesa contínua, se é um convênio. Então, tudo isso, a turma do financeiro vai mandar para vocês. Eu acredito que se vocês não têm isso ainda, pelo PPAG, é a oportunidade que vocês têm de quê? Já procurar isso para outros futuros, que geralmente mudam uma coisa ou outra conforme o ano vai passando. Quando você terminou de preencher, você vai ali embaixo e salva o item, e ali você vai aparecer o item do planejamento e continuar vinculando outro item. Onde tem a setinha, vocês vão ver, insere o primeiro item e vai colocando tanto que você quiser. Só complementando, né, Giovanna, essa parte que você falou, essa aqui é a tela de inserir item por item, manualmente. Para nós, né, nós chegamos ao acordo que essa forma é mais vantajosa porque ela não permite que você insira uma informação errada. Se a gente for jogar pela planilha do CSV, que é a outra forma de inserir, assim que ocorrer um erro, ela vai repetir o erro para todos os itens que você já tem na sua lista.
Então, assim, parece que é mais demorado dessa forma, mas ela evita vários erros. Então, ela pode acabar vindo a ser mais rápida do que inserir pela planilha. E como pode ver, fez o primeiro certo, você vai ver o resto tudo muito tranquilo. O difícil é o primeiro, fica com dúvida. Preenche o primeiro e acabou. Como falou anteriormente, o Thiago acrescentou, a planilha, ela vem com erro. E você vai ficar batendo cabeça o tempo todo. Aqui não. Fez certinho, salvou, ele reconhece. Entendeu? Não tem como errar. Salvou, você pode colocar o próximo item, tá? Só te interromper um pouquinho, Giovanni. Tem duas pessoas aguardando para falar no chat, depois, não sei se é vinculado ao assunto, que é a Shirley e a Dayane. Elas levantaram a mão. Perfeito. No final, a gente... No final, ah, não, beleza. O que acontece? Quando o planejamento de solicitação é encaminhado para análise, após fazer toda a inclusão dos itens que você deseja ser inserido, o que acontece? Essa solicitação, você vai encaminhar essa solicitação de planejamento para análise. As pessoas responsáveis podem analisar, ver se os itens estão batendo, se o valor está batendo com o PPAG, se está muito alto o valor, vai ver se o projeto de atividade, que é a ação, né, da unidade alimentar está batendo certinho, bonitinho, vai verificar tudo isso. Então, tudo para evitar ter erro, né? Vai ver se os valores são compatíveis, vai ver se colocar um lápis lá, 10 mil reais um lápis. Isso pode acontecer. Então, nessa parte de análise, dá para perceber isso. Vale lembrar que o responsável pela unidade de pedido, ele que vincula, tá, gente? Essa unidade solicitante. Ele que encaminha a demanda, que será notificado, ele encaminha essa demanda. Ele será notificado por e-mail quando a tramitação do planejamento for para análise e aprovação. Lembrando que a resolução 14 da CEPLAG fala que o ordenador de despesa é ele que aprova, tá? Ele que aprova essas solicitações suas, tá? Ele que verifica se está certo ou errado aí e aprova conforme o PPAG. O que acontece? Imaginamos que tem uma coisa que não está legal. Ele quer fazer uma análise do item. Antes de mandar para o ordenador, ele pode entrar em análise do item de planejamento e verificar e fazer a correção do que está sendo feito. Posteriormente, você vai ver ali, ó, só buscar análise do item de planejamento para unidade de pedido. Pode ser feito, antes assim colocado ali, que seria feito pela S e a SPF, né? Mas, assim mesmo, as unidades podem fazer isso também. O ordenador pode fazer, ou tem alguém na equipe dele, queira analisar onde ele aprovar, se está certo, está bonito e tal. Pode ficar à vontade, gente. Isso aí é importante sair certinho, bonitinho, porque tem que falar bonito com o PPAG, tá? Você busca, automaticamente parece todos vinculados à unidade, tá? Depois de olhar, tá certinho, bonitinho, o ordenador fala assim, ó, tô tranquilo, tô seguro, vamos dar um show. Ele vai lá, aprova a sua solicitação, tá? Aprovou, acabou, gente. Você vai ver que ali, ó, lembrando que quando você cria a solicitação, ele gera um número para vocês aí, ó, tá? Gera um número para vocês, então é bom vocês terem controle desses números, até ficar mais fácil para vocês, tá? Ele aprovou, passou para frente. Ao aprovar, ele tem outra opção. Imaginando que ele não quer aprovar naquela unidade, que essa despesa, descobriu no PPAG, que essa despesa não é da unidade tal, é da unidade, outra unidade. Ele tem a opção de quê? Alterar a unidade, pedir aprovador, aprovar. Imagina que ele achou errado. Não, o valor está muito alto, ou a quantidade está muito alta, não está isso no PPAG, eu quero que faça a correção, ele pode encaminhar para a correção. Ou ele fala, está tudo errado, ele pode ir lá e reprovar. É a opção dele, tá? Ele é coordenador de despesa, ele que responde por isso, tá? Posteriormente, o que acontece? Se ele quer passar para uma outra unidade, gente, olha que facilidade. O próprio sistema, ele está em todas as unidades que ele está vinculado, que possivelmente pode ser transferido, tá? Então, sim, está todos vinculados. Então, não tem que esquentar a cabeça. Vai separar pendente de análise e ele vai fazer demais procedimentos. Terminou essa parte, ele aprovou, bonitinho e tal. Aí nós, do Compras, CPG, vamos dar um show. Vamos fazer parte da história de vocês, né? Vamos fazer parte desse momento ilustre de vocês. Porque nós criamos, né, o processo de planejamento de compra. Olha que legal. Não é só vocês que vão passar por isso, não. Nós também. E o pior, nós vamos fazer tudo que vocês fizeram também no sistema. Não tem nada diferente, tá? Aí nós criamos um processo de planejamento de compra. Ao criar o processo de planejamento de compra, né, nós vamos inserir o planejamento de processo de compra. Nós vamos buscar automaticamente, vou puxar para baixo, automaticamente parece igualzinho os seus lá.
nós vamos preencher lá as informações, tá? Lá tudo com asterisco, o ano base nós 2022. Nós vamos colocar a data para abertura da solicitação, a data de aprovação do pedido. Igual os portal de compra, gente, tem nada diferente. Data de conclusão do processo de compra, você pregão eletrônico. Subentende que quando você faz um planejamento bem feito, todos esses itens a gente vamos torcer e lutar que vai ser feito via registro de preço. Todo registro de preço é um pregão eletrônico de registro de preço. Então, a gente já classifica como pregão eletrônico de registro de preço. Tá? Nós não consideramos COTEP, porque COTEP não existe no nosso mundo, lá do nosso setor de registro de preço. Não existe. Tá? Para nós, tudo tem que ter jeito, tem que planejar. Então, automaticamente, no momento que a gente salva, ali, gente, igualzinho procedimentos seus, abra para nós medir de planejamento. Ao entrar em planejamento, a gente vai ter que vincular o item. Gente, nós temos que vincular item por item. Se são 10 mil itens, nós vamos ter que entrar nos 10 mil itens e vincular. Então, assim, nada diferente que vocês fazem, tá? Nós participamos junto com vocês nesse momento. Inserir um item, vinculamos, como falamos anteriormente. Vou passar aqui agora. E no final, a parte mais interessante. No momento que cria esse processo de planejamento de compra, bonitinho, redondinho, aí vai mudando de cor para nós também, como muda para vocês. Ele cria um calendário da saúde, tá? Gera um calendário de saúde naquela unidade de compra, tá? Cada uma de suas unidades, automaticamente vai gerar um calendário, tá? Esse calendário de compra que eu disponível para a chefia, a gente manda para a CEPLAG. Por que mandar para a CEPLAG? Porque a CEPLAG também tem um calendário. Ela busca essa informação do nosso calendário para criar o cronograma ou o calendário de compra deles, tá? Então, por isso que é importantíssimo vocês inserirem tudo no planejamento. Pelo amor de Deus, gente. Insere tudo que vocês têm que comprar. Tá? Eu acho que é bom pontuar isso, né, que você trouxe. As equipes que adquirem via CEPLAG, né, via aquisição centralizada, pode estar com essa dúvida de que adquirem lá com a CEPLAG, nem passa pela unidade de compras da SES, precisa também de fazer esse registro dos itens. Então, o Giovanni trouxe aí que, justamente, eu acho que é a que mais precisa, né? Então, assim, a gente precisa, a CEPLAG também, porque a partir desses itens que vão ser, que as equipes da CEPLAG e da SES vão se organizar para adquirir os itens. Então, assim, não tem discriminação de quem compra via CEPLAG e quem compra via SES na inserção dos itens. Todos, né? Todos os itens e serviços, de material e serviço, que vão ser adquiridos ao longo de 2022, precisam ser inseridos no portal de compras. Isso é importantíssimo, gente, porque ao lembrar de todos os itens, vai reduzir o aumento de cota, né? Se a gente fica com aumento de cota, o povo fica meio chato, às vezes, chateado e tal, a gente fica tentando, gasta mais tempo. E isso facilita o trabalho de vocês. Se vocês planejaram, vai comprar um produto muito mais barato, vai sobrar dinheiro para fazer outras coisas na unidade. Se aumentou a demanda, se aumentou o volume, né, na hora de comprar, fazer os processos, o produto vai ficar muito mais barato, o fornecedor vai olhar com um olhar diferente. E como nós estamos trabalhando pesado em todo mundo, para aproveitar o máximo que tem em cada cota, o fornecedor vai olhar, opa, eu quero vender para esse órgão, eu quero fazer negócio nessa ata, eu quero participar dessa ata. Por quê? Ele vê que ele vai vender 100%. Esse é o nosso papel com vocês, e nós contamos com vocês em relação a isso, tá? Ali, caso você queira visualizar, né, o calendário, é só você inserir ali a secretaria, né, Nossa Saúde, o ano base, e busca. Quando você buscar embaixo no calendário, aparece todo o calendário. Aí você vai entrar na lupinha, você vai visualizar cada pedido ali, né, solicitação, pedido de solicitação, o calendário respectivo, tá? A gente trouxe essa tela, gente, porque, como eu havia dito, algumas áreas e alguns itens ainda estão centralizados, né, na CSC para 2022. E o CSC, acredito que algumas das áreas que adquirem com eles, de participar dessa reunião, eles apresentaram para a gente, então, um repositório, né, que eles vão incluir, vão divulgar, publicizar quais são os planejamentos e qual o cronograma de aquisição
desses planejamentos ao longo de 2022. Então, para quem adquire junto ao CSC e não participou da capacitação deles ou não entendeu, no site do Compras, né, do planejamento de compra, lá do compras.mg, vocês, no registro de pesquisa de preço, registro de preço, programação de compras, desce aí, Tiago. Aí, logo abaixo, aí vai explicar um pouco, né, contextualizar um pouco sobre o CSC, e logo abaixo, então, tem os planejamentos de compras que o CSC está conduzindo, com as datas de previsão de abertura de adesão e de disponibilização da ata. Então, principalmente, né, SAF, NAGES, e a equipe lá da ostomia, da Bolsa de Colostomia, pode acompanhar, né, os prazos dos planejamentos que vão ser disponibilizados pelo CSC por meio desse link aí lá no portal de compras. É só um informe mesmo, para quem perdeu. E aí, então, pessoal, trazendo essa linha, já indo, né, para o final da nossa capacitação, trazendo essa linha aí, esse cronograma do que a gente vem fazendo até aqui. Então, a gente discutiu aí aqui, né, a gente inseriu essa discussão junto a vocês, para vocês, no período de fevereiro, fazerem essa discussão junto às áreas sobre quais itens que vão planejar, quanto desses itens vão entrar no planejamento de vocês 2022 e quando deverão ser executados. Então, a gente deu esse prazo que se inicia hoje, né, 8 de fevereiro, até início aí de março, para que, após, então, essa inserção dos dados, aliás, após essa definição dos itens a serem adquiridos, passa pela anuência do ordenador, né, aprovação do ordenador, dia 11/3. A gente colocou essas datas para ter referência, porque senão vocês acabam se perdendo e não conseguem se organizar aí nas áreas, né? Então, até 11/3, ou seja, vocês vão ter 4 semanas para discutir quais são os itens, né? À luz aí, na perspectiva do roteiro que a gente fez, discutir quais são os itens, qual que vai ser quais serão as aquisições das áreas de vocês, para que o ordenador, em março, início de março, aprove aquele planejamento e a área demandante finaliza, então, a inserção dos dados no portal de compras, né? Então, a gente tem aí, até 15 de março, a discussão da área, a aprovação pelo ordenador, pode ser uma validação inicial, né, vamos dizer assim, depois a aprovação dele no portal de compras, e a partir daí, 21 de março, fica a nossa etapa aqui para a equipe do compras finalizar esse planejamento de compras dentro do portal. Então, estamos dando aí praticamente, né, um mês e uma semana para vocês fazerem essa discussão na área, discutir com o ordenador, com o gestor da ação orçamentária, com o coordenador, com o diretor da área, colocar na mesa as políticas que vocês vão conduzir, definindo qual é o elenco de itens que vocês vão adquirir. Para 15/3, isso está dentro do portal de compras, aprovado pelo ordenador e encaminhado aqui para a diretoria de compras para a gente finalizar. Bom, então, para isso, né, para a gente conseguir, para vocês conseguirem aí fazer essa discussão, a gente vai disponibilizar 4 materiais, né? Um deles é o roteiro, que eu mostrei para vocês, a carinha de vocês. O outro é uma cartilha de cotação de preço, que é a CEPLAG. A gente até também tem um material que a gente vai divulgar junto com essa cartilha de cotação. Para quê? Para, se caso vocês não encontrem os preços dos itens registrados nas atas vigentes, que é o próximo documento que a gente vai divulgar para vocês, disponibilizar, que é o BO dos valores, né, de cada item das atas vigentes. Se por acaso vocês não conseguirem identificar, é um item novo, lá eu nunca comprei, é o item que eu não consigo achar no nosso BO aqui das atas vigentes, né? Quando eu falo ata vigente do estado todo, né? CEPLAG como gestor, acesso como gestor, a FEMIG, que a gente que a gente aderiu. Enfim, não consegui identificar,
esse item. Então, a gente vai partir, então, não para uma cotação, e sim para uma consulta ao mercado. Então, essa cartilha de cotação vai servir para isso, né? Não, lembrando que não precisa de fazer uma cotação, 3 preços, não é isso. É para a gente ter uma referência de valor ali dentro do planejamento. Então, a cartilha é só para norteá-los, gente. Não é para fazer um mapa de preços, não é para coletar 3 orçamentos, é só para norteá-los de acordo com as fontes que a CEPLAG trouxe como sugestão para a gente pesquisar. É para facilitar. E o manual CIAD, que lá no manual, então, tem previsto, tem definido, né? Foi elaborado para o usuário conseguir buscar no CIAD, no CATMAS, qual que é o item. Ah, eu não sei o código, mas eu sei a descrição. Pela descrição, você acha o código. Enfim, o manual CIAD também vai ser disponível. Ele já está disponível, né, há muito tempo, mas a gente vai reencaminhá-lo para facilitar a vida de vocês na busca desses códigos, ok?